Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Físico-Química aplicada à farmácia. E hoje, retornando, a gente vai falar sobre soluções e tampões. No quesito, na área de soluções, mais propriamente, a gente vai falar das propriedades coligativas, que são propriedades características de soluções. Ok? E os tampões, que são tipos de soluções, né? A gente vai ver que os tampões têm uma função específica dentro de um meio solúvel, ok? E para nós soluções são bastante importantes porque soluções são constituem uma das apresentações farmacêuticas, né? Bastante utilizadas na prática, que são as próprias soluções. Né, que são misturas homogêneas de princípios ativos e recipientes num meio normalmente aquoso. Tudo bem? As soluções para nós são muito importantes porque elas não são administradas somente via oral. Haja vista que a solução é uma formulação homogênea, ela pode também ser injetada dentro das cavidades corporais. Né? Então, uma injeção intramuscular, ela é normalmente, né, com algumas exceções, uma solução. Então, um diclofenaco intramuscular, ele é uma solução. Tá? Existem intramusculares que não são soluções, a exemplo da benzilpenicilina, né, de alguns anti-inflamatórios esteroidais, né, como a betametasona, ok? E também outras substâncias que não são solúveis em água. Tudo bem? Os contraceptivos, eles também são soluções. Tá? Os contraceptivos injetáveis, eles também são soluções. Só que eles não são soluções aquosas. Eles são soluções onde o meio de transporte, o transportador, o diluente, ele é uma substância oleosa, porque o objetivo de um contraceptivo injetado intramuscularmente é que ele não libere rapidamente, como eu quero a liberação de um diclofenaco, um anti-inflamatório, mas eu quero que ele libere constantemente durante o prazo ali de 30 dias ou mais. Então, quando ele está numa formulação oleosa, a droga ali dentro solúvel, ela fica num meio termo entre ser absorvida pela fibra muscular e cair na corrente sanguínea, ou estar presente naquele meio que é tão lipossolúvel quanto os fosfolipídios de membrana da fibra muscular. Então, esse processo é lento e gradativo, e laboratorialmente a gente consegue conhecer a velocidade que a droga passa da solução oleosa para o músculo. Tudo bem? Então, soluções são para nós muito importantes, inclusive até porque soluções são um meio de administração escolhido, né, preferencial para bebês e crianças. Então a gente vai ter que produzir muitas soluções na nossa vida, e a indústria farmacêutica se preocupa muito em produzir soluções de forma a atender esse público, que é um público jovem, que é um público de bebês. Além do que, quando a gente vai passando a idade, vai chegando lá na terceira idade, né, ou na melhor idade, né, acima dos 60, 70 anos, as pessoas vão começando a ter problemas de deglutição. Então, os idosos, eles vão utilizar também soluções predominantemente, principalmente quando eles já têm lá problemas de deglutição. Ok? Dentro dos hospitais, pessoal, é muito mais profícuo, é muito mais vantajoso utilizar formulações na forma de soluções, principalmente injetáveis, do que comprimidos. Né? Porque quando eu aplico uma solução, eu garanto que o medicamento chega de forma eficaz no seu sítio de ação. Por isso que uma das primeiras coisas que se faz quando a gente entra num hospital e tem lá a admissão da internação, eles fazem um acesso venoso. Um acesso venoso, coloca um sorinho pequenininho, gotejando muito lentamente, né? Somente para garantir o acesso, de forma que no momento que precisar de ser medicado, ele possa ser medicado por aquela via de administração. E sendo aquela via de administração a via sanguínea, obrigatoriamente eu preciso ter uma solução, que em mais do que 99,5% dos casos vão ser soluções aquosas. Tudo bem? Dá para fazer uma solução mais ou menos oleosa
Na corrente sanguínea dá, só que a gente utiliza artifícios da tecnologia farmacêutica que vocês vão aprender lá no último ano da faculdade. Tudo bem? Então, e os tampões são tampões que a gente utiliza tanto nas formulações farmacêuticas de forma a garantir a estabilidade do meu pH, como também tampões corpóreos que eu tenho e que é importante que você conheça como que esses tampões corpóreos funcionam para que a gente consiga manter a estabilidade do nosso pH sanguíneo, porque ele é fundamental, né? Vocês provavelmente já ouviram falar de pessoas que morreram por falência múltipla de órgãos. Né? O que seria uma falência múltipla de órgãos? Mesmo que a pessoa deu entrada no hospital por pneumonia, mas morreu por falência múltipla de órgãos. O que acontece? O estado alterado da pneumonia e a necessidade do corpo de se equilibrar, de se estabilizar, faz com que ele faça alterações bioquímicas, enzimáticas, fisiológicas que alteram o pH sanguíneo. Quando o meu pH sanguíneo ele foge da faixa que é bem estreita de bom funcionamento dele, todos os órgãos passam a funcionar de maneira aberrante, né? De maneira errada, de maneira prejudicial, levando às suas falências. Então a pessoa morre porque os rins pararam, porque o coração está parando, porque o intestino parou, né? E porque os pulmões, o diafragma, a musculatura começa a parar. Tudo bem? Mas vamos entender mais vendo como que a gente consegue controlar isso, ok? Pessoal, quando um medicamento ele é administrado mesmo na forma oral, de comprimidos ou cápsulas, eu preciso obrigatoriamente que ele solubilize para poder ser absorvido. E vocês já aprenderam isso. Né? E a solução para mim é algo bastante interessante, porque ela já carrega o medicamento na forma solúvel, então o tempo de ação tende a ser mais rápido, inclusive, o início da ação. E uma solução nada mais é do que, pessoal, do que uma mistura homogênea de um soluto, que no meu caso, trabalhando aqui, seria um fármaco, né? Então, a gente pode pegar um fármaco aí, o tamoxifeno, né? Que é utilizado para câncer de mama, né? Câncer de tecidos moles. O tamoxifeno, né, seria o soluto, quando no meio aquoso eu teria uma solução de tamoxifeno. Né? Normalmente o soluto ele é presente em menor quantidade e um solvente, que normalmente para mim vai ser a água. Mas como eu falei para vocês, se a gente vai trabalhar com uma administração intramuscular que eu quero que prorrogue a liberação dela em função do tempo, eu vou ter daí normalmente uma formulação oleosa. E esse óleo pode vir de diversas fontes, tá, pessoal? Pode ser óleo de soja, pode ser óleo de girassol, pode ser óleo de amêndoas, pode ser óleo de amendoim, que é bastante comum, e até óleo da casca da uva, ok? Então, e normalmente quando eu escolho essas oleosas é porque o meu princípio ativo também não solubiliza em água, mas solubiliza bem nessas formulações oleosas. Né? O que vem a calhar no exemplo do contraceptivo, ok? Então, os solutos e solventes são componentes dessa minha formulação. Então, o tamoxifeno e o líquido que solubilizará ele é um componente da minha formulação. Porém, eu devo entender, é importante que vocês compreendam que a minha formulação, ela não é só o soluto mais o solvente. Eu tenho muitos recipientes aqui no meio que garantem a estabilidade, a funcionalidade dessa minha formulação. Tudo bem? Então, no processo de preparação de soluções com fases condensadas, as forças intermoleculares se tornam reordenadas. Então, o que acontece? Lembrem-se das forças intra e intermoleculares que a gente estudou também. Quando eu coloco um soluto no meio aquoso, eu preciso fazer com que o meio aquoso, as moléculas da água e do meu soluto interajam, fazendo provavelmente pontes de hidrogênio. Caso elas não façam tão facilmente pontes de hidrogênio, vamos pegar um exemplo de um fármaco que não é muito solúvel em água. Vamos pegar o salbutamol. O salbutamol ele tem solubilidade em água, porém não é muita, como o da dipirona, tá? Como que eu posso melhorar essas interações intermoleculares? Fornecendo energia. Vocês aprenderam isso também. Como que eu forneço energia? Através da agitação, principalmente, e calor.
Tudo bem? Então eu preciso facilitar essas interações para que a minha solução se forme. Da mesma maneira, quando eu coloco uma colher de açúcar cristal num copo com água, ele não solubiliza rapidamente, mas se eu ficar agitando com o tempo, ela vai ficar homogênea, porque eu estou fornecendo energia cinética. O processo de agitar é o fornecimento de energia cinética que vai favorecer a interação das pontes de hidrogênio da água com o meu soluto, formando aí sim uma formulação homogênea. Tudo bem? E pessoal, quando a gente fala em solução, a gente está falando muito, é uma mistura homogênea de um soluto num solvente, tá? Mas não necessariamente ela é líquida, tá? Existem misturas que são homogêneas no estado gasoso, é bem comum. Misturas que são homogêneas no estado sólido, mais incomum, mas são misturas homogêneas. Logo são chamadas soluções, porque solução não é uma mistura de um pó num líquido ou de um líquido num líquido. Não tem a necessidade de ser líquido. Pode ser sólido, pode ser gasoso. Aqui mesmo, no nosso ar ambiente, a gente está respirando. Você aí onde você está, eu não sei o que você está fazendo, mas eu tenho certeza que você está respirando. Você está respirando uma mistura de gases, onde aí normalmente eu vou ter o quê? O oxigênio, que é muito bom, e saiba que o oxigênio vai estar em torno somente de 20% desse ar, tá? O maior componente desse ar é o próprio nitrogênio. Mais de 70% desse ar vai ser nitrogênio, ok? E alguns outros gases em concentrações muito baixas, tá? O próprio dióxido de carbono, né? O CO2, ok? Então vejam bem, não precisa ser líquido. Eu tenho, ó, solução, estado da solução, eu tenho gasoso, eu tenho líquido e eu tenho sólido. Eu tenho misturas de solvente, de soluto gasoso num solvente gasoso que formam o ar, como eu falei, né? Gás num líquido, o oxigênio na água, ele é solúvel. Um refrigerante, né? Pega um refrigerante Sprite, né? Ele é uma mistura homogênea, ele é translúcido, né? Uma Coca-Cola, pessoal, professor, é uma mistura homogênea? Não, porque ela não é translúcida. Tudo bem? Ela não é translúcida. O corante dela, ele fica ali disperso, mas ele tira a característica dela de solução, tá? Eu posso ter de um líquido em líquido, como o álcool na água, que se misturam, né? Que se misturam e se miscibilizam, vocês já sabem a diferença. De um sólido num líquido, como o sal na água, até certo ponto, né? Porque vai chegar um ponto onde o sal precipita por conta da saturação. De um gás no sólido, né? Que é mais difícil, ó, hidrogênio no paládio, né? Um elemento da tabela periódica. De um líquido num sólido, como o mercúrio na prata, quando se misturam, né? E sólido no sólido, a prata no ouro. Para você que é casado, é bem provável que essa aliança que você tem no dedo não seja de ouro puro, tá? Bem provável não, é muito provável que ela não seja de ouro puro. Mas por quê, professor? Porque eu fui enganado pelo ourives, eu fui enganado pela joalheria? Não, porque o ouro, pessoal, ele é realmente um material muito mole. Uma moeda de ouro eu consigo entortar facilmente ela com o dedo. Como que eu. Porque ela é muito maleável. O ouro é um elemento da tabela periódica maleável. Tanto é que quando antigamente eles pegavam uma moeda de ouro, o que, que eles faziam para garantir que era ouro? Eles mordiam ela. Por que, que eles mordiam ela? Porque eles queriam ver se ela era dura? Não, porque se ficassem as marcas dos dentes, ela seria sim, muito provavelmente, o ouro, porque o ouro é maleável. Agora, para eu diminuir essa maleabilidade dele, dar um pouco mais de resistência, para que ela não fique amassando de todos os lados, eu misturo ela com prata. Tudo bem? Então, a mistura, olha só, de sólido em sólido, que você olha para o seu dedo e você vê, né, uma só cor, uma só substância, né? E o processo de dissolução, pessoal, né?
ele ocorre da seguinte maneira, né? Considere aqui um cloreto de sódio como soluto dissolvendo na água, ou pense num fármaco qualquer. As ligações da água de hidrogênio, elas têm que ser quebradas, né? O cloreto de sódio, por ser um sal, se dissolve em Na+ e Cl-, formando aí íons. Esses íons vão interagir com o hidrogênio da água, formando as pontes de hidrogênio, ganhando intimidade, dando intimidade para molécula da água e molécula do meu soluto, fazendo com que elas se unifiquem. Tudo bem? E existem mudanças na energia desse processo, pessoal, tá? Por isso que eu considero, inclusive, alterações, fornecimento de energia cinética para melhorar a solubilidade, fornecimento de energia térmica para funcionar, melhorar a solubilidade. E há 3 fases de formação de energia quando eu vou produzir uma solução. A separação das moléculas do soluto, enquanto quando eu coloco o tamoxifeno ali na água, ele separa, quebra as ligações intermoleculares de molécula a molécula, então quebra essas ligações, né? O solvente também ele se separa para que o solvente possa interagir com a molécula do tamoxifeno. Então, há separação das moléculas do soluto, há separação das moléculas do solvente e há migração e interação entre essas duas, fazendo a ponte de hidrogênio, a interação soluto-solvente, formando uma formulação homogênea. Tá? E para isso a gente tem uma entalpia, que é a entalpia de dissolução, que é a energia que é utilizada para separar as moléculas do soluto, mais a energia que é utilizada para separar as moléculas do solvente e mais a energia que é utilizada para formar o complexo soluto-solvente. Isso é a variação da entalpia de dissolução. Tá? Que pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo das forças intermoleculares. Porque quando eu misturo uma substância na outra, eu posso ter perda de energia ou posso ter ganho de energia. Se vocês pegarem uma proveta, segurarem a proveta, que está cheia de, digamos, tem uma proveta de 1 litro, tem ali 200 ml de álcool. Eu colocar 200 ml de água em cima, você vai perceber que ela esquenta. Tá? Porque é um processo exotérmico, ela libera energia. O afastamento das moléculas do álcool libera energia para o meio na forma de calor. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Da mesma maneira, quando eu vou misturar um ácido na água, né? A separação das moléculas do ácido, a interação desse ácido com a água, vai fazer com que ocorra a liberação de calor. Ok? Então, no processo de solução, tá aqui, eu tenho a separação das moléculas do meu soluto. Então, o soluto ele vem aqui todo junto e começa a separar as moléculas. A separação das moléculas do meu solvente. E aí sim, a intercalação entre moléculas de soluto e solvente, formando a minha formulação homogênea. Lembrando que ela é homogênea, pessoal, a olho nu. Tudo bem? Ela é homogênea a olho nu. A olho nu eu consigo perceber ela como homogênea, mas microscopicamente ali dentro ainda existe as moléculas, elas não se misturam, elas não se perdem uma dentro da outra, elas não se transformam numa nova molécula. Eu tenho a minha molécula ainda da água, eu tenho a minha molécula do tamoxifeno, molécula da água, molécula do tamoxifeno, molécula da água, molécula do tamoxifeno, todas intercaladas, porém a olho nu eu percebo como uma mistura homogênea. Tá? Então, mudanças de energia e formação ocorre mudança de energia para a formação da solução. A quebra dessas forças intermoleculares, ela é sempre endotérmica, tá? Porque para quebrar uma força intermolecular eu preciso ter energia, tá? E a formação de forças intermoleculares atrativas, trazendo uma para outra, é sempre exotérmica, tá? Libera energia, tudo bem? Então, quando a gente sente o calor ali do álcool na água, é o calor originado pela formação das forças intermoleculares atrativas entre a água e o etanol. Tá? E que ocorre mais facilmente com a liberação de calor, porque o etanol é uma molécula carbonada com 2 carbonos. Quanto mais carbonos, é mais provável que ocorra a liberação de calor.
tá? Formação de solução em espontaneidade e desordem. Se o processo leva a um maior estado de desordem, então o processo é espontâneo, tá? Rapidamente algo pode sair do estado ordenado para o desordenado sem grande fornecimento de energia. A gente diz então que ele é espontâneo. O contrário não. Se ele passa de um desordenado, um meio desordenado para um meio ordenado, significa que eu preciso fornecer energia para que ele se reordene, né? Então eu pego, por exemplo, aqui uma mistura de tetracloreto de carbono e glicose é menos ordenada que os dois líquidos separados. Sempre, sempre, pessoal. Quando eu tenho, normalmente, não sempre, tá? Quando eu tenho um líquido separado, puro, normalmente ele vai estar mais ordenado do que quando eu misturar ele com outro. Porque é óbvio, quando eu misturo ele com outro, há a intercalação dessas ligações intermoleculares, logo o estado de desordem tende a ser maior. Porque uma molécula ela interage muito facilmente com ela mesma, com uma molequinha igual a ela, tudo bem? Então a mistura de tetracloreto de carbono e a glicose é menos ordenada do que os dois líquidos separados e, consequentemente, eles se misturam espontaneamente, apesar da entalpia de dissolução ser muito próxima do zero. Há soluções que se formam a partir de processos físicos e outras de processos químicos, né? E há a mistura física e a mistura química. Na mistura química eu tenho uma nova molécula sendo formada, né? Quando a gente vai fazer lá uma solução de um fármaco com ciclodextrina, eu tenho lá um processo químico onde há um englobamento do fármaco pela minha ciclodextrina. Não é um processo físico, é um processo químico, porque envolve ligações químicas diferenciadas e interações químicas que são mais poderosas. E as propriedades coligativas, pessoal, são propriedades físicas das soluções que dependem da quantidade de molécula de soluto, né, no meio aquoso, então a concentração, e não do tipo das partículas do soluto, mas da quantidade. Por exemplo, a pressão de vapor, pressão osmótica, diminuição do ponto de congelamento e elevação do ponto de ebulição, né? Peguem, por exemplo, aqui a diminuição do ponto de congelamento. Façam um teste vocês. Vão no mercado, comprem duas Coca-Colas. Uma Coca-Cola normal e uma Coca-Cola zero. Coloquem as duas no freezer. Você vai ver que a Coca-Cola zero congela muito rapidamente. Em torno de 30 a 40 minutos ela está congelando, né? Enquanto a Coca-Cola normal ela não vai congelar assim rápido não. Por quê? Porque a presença do açúcar naquele meio aquoso altera a propriedade coligativa com ponto de congelamento, ok? Substâncias viscosas, pessoal, também alteram o ponto de congelamento, tudo bem? O próprio etanol em meio aquoso altera o ponto de congelamento. Tanto é que se você pegar uma garrafa de vodka que tem 38 a 40% de álcool e colocar dentro do freezer, ela não vai congelar. Ela vai aumentar a sua densidade, mas não vai congelar. E ela aumenta a densidade no momento que eu percebo que ela não fica mais tão líquida, ela fica viscosa. É uma alteração da propriedade coligativa da água, originada pela presença do etanol, um soluto líquido no meio líquido. No caso do refrigerante, pode ser feito com qualquer refrigerante que tem açúcar e não tem açúcar, né, as suas duas variantes, ela vai ser uma propriedade coligativa alterada pela presença do açúcar na formulação, né? E quanto mais açúcar eu tiver, mais difícil vai ser dela congelar. Ok? Então a osmose é uma propriedade coligativa, né? Quando eu falo em osmose, eu estou falando em membrana semipermeável, que permite a passagem de alguns componentes de uma solução, tá? Membranas celulares, celofane, membranas de acetato de celulose e assim vai. E a osmose é um movimento, tá, pessoal?
o contrário da difusão. A osmose é um movimento de um solvente, então não move o soluto, a partir de uma concentração baixa de soluto para uma concentração alta de um soluto, tentando diluir aquele soluto. Isso ocorre muito também no nosso corpo, no nosso organismo, né? Quando a gente se sente retido, se sente inchado, normalmente o sangue ele está saindo da corrente sanguínea, está entrando nos tecidos de forma a diluir o cloreto de sódio que porventura eu administrei demais nas refeições dos dias anteriores. Eu me sinto retido, me sinto inchado, né? Retenção hídrica. Nas mulheres, a retenção hídrica da menstruação. Ela se sente inchada, ela se sente gorda e de fato ela retém mais líquidos por conta dos picos de alteração hormonal. Tudo bem? Então os líquidos eles são retidos de forma a diluir o cloreto de sódio ou os hormônios que estão ali dissolvidos na corrente sanguínea e nos tecidos. Essa é a osmose. Então na osmose não há a passagem do soluto, mas a passagem do solvente, né? E a osmose está relacionada à hemólise, que é a morte das hemácias por lise, por quebra dessa hemácia. Os glóbulos vermelhos, né, quando colocados em uma solução hipotônica, o que seria uma solução hipotônica? Uma solução baixa em cloreto de sódio, inferior a 0,9%, porque o nosso organismo, a gente diz que ele é isotônico. O que significa ser isotônico? Ele tem ali uma concentração de sais de 0,9%. 0,9%. Quando eu estou falando de hipotonicidade, significa que essa concentração está abaixo de 0,9%. E isso é perigosíssimo para o nosso organismo. Tudo bem? Tanto é que a gente toma muita água quando come uma refeição mais salgada, tá? Ou vai muito ao banheiro fazer xixi, também quando toma muito líquido. Por quê? Não é só por conta da retenção dos líquidos, mas é por conta da manutenção da isotonicidade do meu corpo, tá? E quando existe uma concentração maior de soluto dentro da minha célula, então a minha célula está altamente concentrada de soluto, vários solutos, podem ser proteínas, podem ser aminoácidos, podem ser sais, principalmente sais, né? Tá? A osmose ocorre pela entrada de água na célula que se torna exacerbada e a membrana celular, ela não suporta e ela se rompe. Ocorre a lise celular. É um problema porque daí a pessoa começa a ter uma diminuição das hemácias e começa a prejudicar toda a parte de transporte de nutrientes e oxigênio para o meu corpo, né? Como se fosse uma anemia hemolítica. E os colóides, pessoal? Os colóides, eles são uma classe de apresentação que está entre o sólido e o líquido. Passando do líquido para o sólido, e antes de chegar ao sólido eu posso ter os colóides, que vocês conhecem até alguns colóides, que são normalmente os géis, tá? Os colóides, eles são suspensões nas quais as partículas suspensas são maiores do que as moléculas, mas pequenas demais para saírem da suspensão devido à gravidade. Tá? Então, quando eu falo em suspensão, e vocês vão ver lá na tecnologia farmacêutica, quando a gente fizer suspensões, que eu levo muito em consideração o movimento browniano do meu soluto na solução, que é um movimento onde a partícula vai descendo lenta e progressivamente. Isso é importante, até porque por isso que eu agito as soluções antes de administrar. Tudo bem? No colóide eu também tenho uma suspensão, né? Também tem uma suspensão, só que a partícula ela não decanta, ela não cai, ela não tem um movimento browniano. É um exemplo do gel, né? Tamanhos de partículas de 10 a 2.000 angstroms, tá? É um exemplo do gel, onde eu tenho carbopol, né? No meio aquoso. O carbopol forma uma rede reticular que prende a água, aumentando a sua viscosidade. Claro, quando ele está num meio base, onde eu basifico esse meio com a trietanolamida, né? E ele forma esse gel e é um colóide, ok? Os colóides também podem ser formas de apresentação de medicamentos, principalmente veterinários, né? Tem muitos géis de polivitamínicos, principalmente bragatos.
né? Passa o gel no pelo do gato, o gato vai fazer a sua asepsia, vai fazer a sua limpeza e ingere as vitaminas. Porque gato é muito difícil de enrolar para dar um comprimido ou uma solução para ele, tá? Você pode pegar uma ração ali de gato que tenha, pode pegar 1000 grãos de ração de gato e botar um comprimido da mesma cor ali dentro, ele vai identificar e ele vai comer os 1000 grãos e vai deixar o comprimido. Então é bem difícil fazer medicamento para gato. Existem vários tipos de colóides, né, também. Não precisa ser só, não se prendam à apresentação líquida, sólido, gasoso, como eu falei para as soluções. Existe o aerossol, né, o próprio aerossol hoje dos broncodilatadores, são também tipos de colóides, né, que são misturas de gás em líquido ou sólido, né, por exemplo, uma névoa ou uma fumaça. Também temos na cosmetologia, né, pessoal, as espumas, né, que é um líquido mais gás, né, e também na indústria alimentícia, o creme chantilly ou os cremes de modelar cabelo, ou as espumas de modelar cabelo. Uma emulsão de um líquido, por exemplo, o leite, né, o leite é uma emulsão de proteínas e gorduras num meio aquoso, tá? A solução, que é o sol, que é líquido mais sólido, por exemplo, uma tinta, né? A tinta, ela é a tinta de pintar parede, ela é uma concentração elevada de agentes pigmentantes num solvente, né? Normalmente um derivado do thinner propriamente. Uma espuma sólida, que é um sólido mais gás, como um marshmallow, ela é uma espuma sólida, né? Produzida a partir do açúcar. E uma emulsão sólida, como sólido mais um líquido, como a manteiga, que é uma emulsão, onde eu tenho ali 70% de lipídios aproximadamente, em água, né? Mas por conta da características das gorduras, elas são sólidas quando ligeiramente resfriadas, por isso que quando eu aqueço ela, solta um líquido primeiro, né? E depois fica uma massinha embaixo, a massinha é a gordura, o líquido é a água. E o sol líquido, que é o sólido, né? O sol aqui de sólido, sólido. Por exemplo, o vidro, né? O vidro rubi, que é uma mistura de corantes em areia, né? Porque o vidro, na verdade, ele é areia, tá? Areia derretida. Tudo bem? Então esses foram os colóides, foram as propriedades coligativas de soluções e de colóides, que são variantes de soluções, ficam no meio termo, tá? Os colóides são importantes para nós também quando a gente fala de géis, né? Tanto de géis na, na indústria cosmecêutica, né? Quanto na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos propriamente, ok? E o sistema tampão, pessoal? O sistema tampão ele é um sistema que é utilizado, a gente utiliza ele na prática, dentro da indústria, para garantir a estabilização do pH das minhas formulações. Muitas vezes o pH da formulação ele é importantíssimo para garantir a estabilidade dessa formulação. Se há uma variação do pH da formulação, normalmente a formulação perde a sua atividade. Perde a sua atividade por alteração da sua estrutura física ou até perde a atividade por alteração química dos componentes lá dentro. Tá ok? Então, manter o pH estável é importantíssimo. E o meu sistema tampão, que a gente vai ver agora através da equação de Henderson-Hasselbalch, é importante para garantir isso quando eu deixo o meu pH muito próximo do meu pKa ou pKb, se eu estou trabalhando com base. Tá ok? E também no meu organismo. O pH do meu organismo ele não pode ficar variando, ele varia muito pouco, né? E por isso que a gente tem lá vários mecanismos dentro do meu organismo de como controlar o pH da minha corrente sanguínea. Vamos lá ver? Então aqui a equação de Henderson-Hasselbalch me diz que o pH de uma solução ele é igual ao pKa do soluto nessa solução, ou da mistura dos solutos nessa solução, mais o log da porção ionizada dividido pela porção não ionizada. Tudo bem? Espera aí que parece que deu um bug aqui. Só um minuto, pessoal, parece que o vídeo aqui parou de gravar. Eu espero que o áudio esteja aí ainda.
Eu fiquei com essa cara ali não muito agradável, mas vamos ver se o áudio continuou. Então, na equação de Henderson-Hasselbalch, eu tenho o pH que é igual ao pK, né, dos solutos ali presentes na minha solução. Então, se é mais do que um, eu preciso verificar o pK de cada um deles, mais o log da fração ionizada pela não ionizada. Tá? E em situações na qual a fração ionizada é igual a não ionizada, o pH é igual ao pK. Tá? O pH é igual ao pK. Então, eu tenho aqui para mim, pessoal, que na equação de Henderson-Hasselbalch, ao adicionarmos uma base a uma solução ácida, o pH da solução é alterado. Tá? O pH dessa solução ele vai ser alterado. E quando determinada quantidade de base é adicionada a uma determinada quantidade de ácido, chamamos então isso de titulação, que provavelmente vocês já fizeram inclusive na faculdade. Quando o ácido está exatamente neutralizado, ou seja, eu não tenho mais partículas de ácido disponíveis, né, protonadas com carga, eu tenho aí o meu ponto de equivalência, tá? Então tá aqui, ó, o pH em relação ao volume de base. Eu vou adicionando, adicionando, adicionando base, eu tenho essa inflexão aqui e eu tenho aqui o meu ponto de equivalência. No caso aqui eu coloquei como 7, né? O que acontece? Vejam aqui, ó, o pH. Aqui de baixo, aqui quando ele começa a formar uma reta, né? Uma reta que vai aqui de baixo até lá em cima, que significa que nessa fração toda aqui, nessa fração toda, não importa o volume de base que eu adicionar, o pH ele tende a se manter um pH 7, um pH estável, né? Então a equação de Henderson-Hasselbalch ela me dá esse ponto de inflexão onde o pH muda muito pouco, mesmo com a adição de mais base, né? Ou poderia o pH mudar muito pouco, mesmo com a adição de mais ácido. Tudo bem? Sistemas que a gente tem no nosso organismo para controlar o pH, pessoal. Os tampões plasmáticos, né, que diminuem os efeitos de ácidos e bases adicionados nos líquidos corporais. Ele é de atuação imediata, porque ele pega tudo que é colocado diretamente dentro da corrente sanguínea e neutraliza, tá ok? Esses tampões plasmáticos diretamente na corrente sanguínea para evitar o dano maior. Existe um sistema também muito eficiente, pessoal, que a gente utiliza toda hora, todos os dias, que é o sistema pulmonar. Está relacionado à frequência com a qual eu respiro. Respiro mais rapidamente, respiro mais lentamente. Quando eu respiro mais rapidamente, eu libero CO2 mais facilmente. O CO2 ele interage com a água do meu sangue, formando água mais o CO2, o H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico, tá? O ácido carbônico, ele é um ácido que acidifica o meio, tá? Muito embora seja um ácido fraco. Então eu consigo acidificar levemente o meu sangue, retendo a minha respiração, respirando mais lentamente. Quando eu respiro mais rapidamente, eu expilo o CO2 mais rapidamente, diminuo a permanência do CO2 no meu organismo, logo a concentração de ácido carbônico na minha corrente sanguínea cai e eu tenho ali, digamos, uma basificação da minha corrente sanguínea. Ok? E existe o sistema renal, né, onde meus rins, o meu organismo, ele opta ali por excretar mais ou menos urina ácida ou básica, tá? O mais imediato que tem são os tampões plasmáticos que vão agir com base nas proteínas plasmáticas. Já o sistema pulmonar e o sistema renal, eles são sistemas mais demorados. Tá ok? Pegue um exemplo aqui, ó, de um ácido forte mais um sal de bicarbonato de sódio, né? Ele vai formar o que, pessoal? Um sal forte, né? Mais um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Então eu transformo um ácido forte rapidamente num ácido fraco, gerando muito menos dano ao meu organismo, tá ok? E os tampões plasmáticos de fosfato monossódico e fosfato de sódio. Olha aqui, ó, um ácido clorídrico mais um fosfato monossódico, né? Vai formar o que? Sal mais fosfato de sódico. Um hidróxido de sódio, que é um ácido, que é uma base forte, mais
um fosfato disódico de sódio, tá? Vai formar o quê? Água mais um fosfato monossódico, tudo bem? Então vejam bem, eu sempre neutralizando o ácido forte, aqui como é o exemplo do ácido clorídrico, ou um hidróxido de sódio, que é uma base forte, tudo bem? As proteínas são um dos maiores meios nossos de tamponamento do nosso sangue. Né? Quando eu tenho aqui um H+, que representa um ácido forte, né? Quando ele ganha carga, um HCl, quando ganha carga, o problema nem é o Cl, é o H+. Tá? O H+, aqui liga-se à proteína formando um complexo hidrogênio-proteína. Tudo bem? Então ele neutraliza, as proteínas chegam a neutralizar todas as variações de pH. E em 15 gramas de hemoglobina do meu sangue, pessoal, que é uma unidade normalmente proteica, eu tenho 3,85 gramas de proteína pura. Então eu tenho muita proteína na minha corrente sanguínea, fazendo com que o tamponamento do meu sangue ele seja eficaz. Ok? Tudo bem? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado e coloquem aqui nos comentários as suas dúvidas. E você que não tem nenhuma dúvida, coloque no comentário, tá? Coloque no comentário um exemplo de uma solução farmacêutica, né? Um exemplo de um medicamento na forma de solução, onde se aplicam as propriedades coligativas, ok? Se tiver dúvida após assistir a aula, manda lá no nosso grupo do Telegram, ok? Tudo bem? Então por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e até mais!